Fala galera, estamos aqui mais uma vez, mais um videocast do blog do Lopes. E dessa vez o nosso intuito é falar um pouco sobre Traffic Manager e Load Balance no Exchange 2016. É um assunto bem interessante, bem novo. O Traffic Manager já está aí há um tempo no Azure, mas o Exchange 2016 produto novo e com algumas features novas. Não mudou muito do 2013. A gente pode fazer alguns videocasts mais pra frente falando sobre mudanças, sobre novidades. Tem até um artigo no blog falando sobre isso. Vai estar no link de referências do vídeo também, as principais novidades do Exchange 2016. Mas o que a gente vai falar agora é uma questão interessante para o load balance, tá? Não sei se vocês já conhecem Traffic Manager do Azure. Vamos mostrar ele aqui, já está criado. Como que funciona o Traffic Manager do Azure? É uma espécie de load balance com três opções de configuração do seu cenário de alta disponibilidade, tá? Ele tem três métodos ali de load balance, que é a performance. O performance, o que ele vai fazer? Ele vai escolher o local com melhor latência para que suas máquinas se conectem. Round Robin, que o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que o Round Robin comum faz. Faz uma entrega para um destinatário e outro para outro, baseado no método de consulta DNS. Então, entregas aleatórias, esporádicas, baseado em consulta DNS. E o failover, que é um método mais interessante, que é o que a gente vai usar, que é o que? É o método onde ele faz testes de sucesso naquele nó específico do load balance e dependendo do teste de sucesso, ele mantém ou não o serviço de pé. Esse é o recurso que nós vamos usar nesse teste agora que a gente vai fazer. Aqui o interessante, a parte de configuração é bem simples, tá? Aqui já estava criado por questões de tempo que ele leva para criar, tempo que ele leva para replicar, mas é bem simples, tá? É só criar um novo Traffic Manager. Aqui a gente pode até desabilitar ele. Depois da criação, ele vai te pedir a adição de endpoints, tá? Vou simular aqui como se eu estivesse adicionando um endpoint. Ele me permite que eu escolha endpoints para adicionar no meu balanceamento, tá? Aí aqui tem todos os meus cloud services, beleza? Lembrando aqui que os cloud services são os serviços onde eu posso hospedar, neste caso aqui, as minhas máquinas virtuais, tá? Mas podem ser vários serviços do Azure, mas nesse cenário aqui é onde eu estou hospedando as minhas máquinas virtuais. Então eu escolhi ali os dois endpoints, e os específicos endpoints que eu escolhi são os meus servidores de Exchange, tá? Lembrando que no 2016 não é multi-role mais, single role. Então eu tenho Mailbox, CAS, Hub Transport, UM, tudo no mesmo servidor. Então aqui no caso eu dei o nome de DAG 1, DAG 2, porque eu também tenho um ambiente de alta disponibilidade de database, ok? Beleza. Voltando aqui nas configurações do Traffic Manager, que é bem interessante, escolhi o nome DNS, tá? O nome DNS, o trafficmanager.net não pode ser alterado, é o nome padrão do Azure, e eu escolho o primeiro nome ali, tá? Para que eu coloquei o webmail? Podia ter colocado qualquer outra coisa, load balance, NLB, qualquer outra coisa. Eu coloquei o webmail, por quê? Porque nos nossos testes eu não vou usar um DNS externo, publicar, comprar um certificado, não. Eu fiz isso tudo internamente, coloquei o nome no certificado interno para facilitar o nosso teste aqui. Então esse nome vai ser o nome que eu vou usar para abrir o meu webmail mesmo, beleza? Time to Live, TTL, coloquei de 30 segundos. É o TTL do DNS, tá? Do nome DNS. Se eu quiser fazer alguma troca, alguma coisa do tipo. Priority List, bem interessante. O que acontece? Aqui, ó, eu tenho o nó 1 e o nó 2, e eles têm ordem de prioridade. Eu defino quem que é a prioridade. Por que isso é interessante? Por exemplo, eu quero que as pessoas conectem sempre no nó 1, mas quando ele cair, vai virar todo mundo para o nó 2. Suponhamos que o nó 2 esteja em outro data center, com uma latência mais alta.
Beleza? As pessoas não vão deixar de conectar, mas vão conectar com uma latência um pouco maior. Quando o nó 1 voltar, como ele é prioridade 1 da lista, os usuários automaticamente voltam a se conectar nele. Isso é bem interessante. Agora a parte que eu acho que ficou mais interessante, principalmente para o Exchange 2016, a parte de Monitoring Settings. Aqui nós escolhemos um protocolo a ser monitorado, uma porta e um Relative Path. Esse Relative Path que é a chave da questão aqui. Por quê? O HTTPS 443, beleza. Poderíamos monitorar se o serviço do Exchange está de pé. Se o serviço, qualquer serviço na porta 443, publicação IS do Exchange, está de pé. Além do Traffic Manager também fazer pings consecutivos no Cloud Service. Só que, porém, com o Relative Path, eu falo para ele que ele pode consultar um arquivo específico no meu servidor, nos servidores, né, que fazem parte desse load balance, para realmente saber se o serviço está de pé. Aí que entra a parte interessante, porque o Exchange 2016, a parte de Manager Availability, incluiu agora uma parte de Health Check, tá? Os servidores de Exchange agora possuem esse arquivinho de Health Check que vai ajudar o Traffic Manager a validar essas configurações. Qual que é esse arquivo, Bruno? Localhost /owa /healthcheck.html. Não precisaria ser localhost, tá, gente? Eu coloquei localhost para quê? Para a gente validar que nos dois servidores esse arquivo está válido, tá? E esse arquivo retorna o que? Retorna um 200, ok. E é exatamente o que o Traffic Manager espera. O Traffic Manager espera um retorno 200, ok, para validar que o serviço está de pé. Então, nos nossos dois servidores aqui de Exchange, ambos estão retornando o 200, ok. Beleza? Ambos no localhost, para a gente validar que realmente ele está indo direto nesse servidor. Ambos estão com o Health Check, ok. Como que esse Health Check é gerado? Só para explicar, galera, a arquitetura, um pouquinho da arquitetura do Exchange. O Exchange possui o que nós chamamos, o Exchange 2013 e o 2016 também, possui o que nós chamamos de Manage Availability. São serviços que trabalham em conjunto para prover um cenário de recuperação de pequenas falhas automatizadas do Exchange 2013 e 2016. Ele tem o que nós chamamos de probes e responsers. Os probes ficam validando, verificando os serviços, fazendo testes. Por isso nós temos várias mailboxes chamadas de arbitration, mailbox de sistema. Ele fica fazendo vários testes, fica validando. E alguns desses testes, em caso de falha, o probe avisa que houve uma falha e o responser já tem uma ação corretiva para essa falha. Um recycle do app pool, adicionar uma feature em manutenção e depois removê-la. Ele tem algumas testes pré-definidas. São uma série de validações e testes que ele pode fazer. E uma das funções do Management Health é deixar essa página de Health Check aqui funcional, saudável, tá? E a gente pode ver alguns desses componentes através do commandlet get server component state. A gente passa o identity. Então eu quero olhar deste servidor aqui local. Beleza. Trouxe aqui alguns componentes que ele valida, alguns componentes que ele considera como essenciais e críticos aqui. E desses componentes o que a gente vai trabalhar é o OWA Proxy. Por que, Bruno? Porque a gente vai usar esse componente para simular uma falha no nosso ambiente de alta disponibilidade. Beleza? Então, beleza? Os dois nós aqui online, o meu Traffic Manager, meu Load Balance online, tudo saudável, tudo beleza. Agora, Bruno, o que você vai fazer? Eu vou simular uma falha, tá? Então eu vou chegar... outra coisa que eu quero mostrar para vocês que eu fiz aqui interessante. Para que a gente soubesse em qual servidor nós estamos conectando, eu customizei a logo, tá? Então toda vez que a gente conectar no nó 2, a logo default. Toda vez que a gente toda vez que a gente conectar no nó 2,
No nó 2, logo default. No nó 1, beleza, é isso aí que a gente queria. Então, nó 2, logo default. Nó 1, logo modificado, beleza? Assim a gente vai saber fácil onde está conectando. Lembrando que o priority do load balance é o nó 1. Então, tem uma outra máquina aqui, que no caso é o meu AD. Vamos usar ela como uma máquina aí de acesso do usuário, como se fosse uma máquina cliente. Então nela, o que eu vou usar? Vou usar o meu endereço, que é o endereço do load balance, que é o meu webmail.trafficmanager. Beleza, redirecionou, ótimo. Já estou aí, galera, usando o meu AWA, beleza? Só que eu estou no nó 2. Estou no nó 2 nesse caso. Provavelmente por questões de cache, a priority estava no nó 1, mas agora ele está usando o nó 2. Sem problema. Ótimo. Vamos simular a queda do nó 2, tá? Então como é que a gente vai simular essa queda aqui? Já deixei até salvo aqui para facilitar para a gente. Para a gente colocar ele offline, a gente vai setar o componente OWA Proxy. O request é manutenção, maintenance, então a gente vai colocar em manutenção com estado inativo. Vamos fazer isso no nó 2 porque a gente quer ver a tela, a logo mudando para o nó 1. Beleza, vamos validar. Não executamos o comando pro derrubamos o nó 1. Ok. Então aqui já alteramos nosso componente state no nó 1. O OWA Proxy, que é o que interessa aqui pra gente nesse teste, está ativo, saudável. No nó 2, nosso componente OWA Proxy inativo, beleza? Vamos dar uma olhada lá no nosso Traffic Manager. Ó, bacana. Já está do jeito que a gente quer. O nó 1 ativo e o nó 2 degradado, tá? Nó 2 fora. Beleza, Bruno. Então, vamos voltar lá na nossa máquina cliente aqui no nosso outro servidor. Vamos fazer um teste. Beleza. Então, Traffic Manager. Nó 2 degradado. Nó 1 online. Fez a virada para o nosso nó 1. Beleza. Funcionou nosso failover aí. Agora vamos voltar o nosso nó 2 para o estado saudável. Aqui, ó, vamos colocar ele como ativo novamente. Beleza, componente AWA Proxy ativo novamente. Ok. Dentro de alguns instantes o Traffic Manager já vai voltar. Como a configuração de preferência é o nó 1 e o nó 1 é o nó que tem a logo alterada, provavelmente ele vai continuar ali, tá? Mas se fosse ao contrário, se a prioridade estivesse no nó 2, ele voltaria assim que o Traffic Manager ficar saudável, ele voltaria o status pro outro nó, ok? É isso aí, galera. Essa é a ideia, mostrar um pouco do Traffic Manager, de como isso pode auxiliar em qualquer tipo de ambiente, qualquer publicação web. No caso aqui a gente usou o Exchange, é um load balance legal para conectividade de clientes, mas você pode usar sua aplicação, seu web server, ok? Um abraço, espero que tenham gostado. Até o próximo.